Onde está todo mundo? Essa é uma das perguntas mais profundas e desconcertantes que a humanidade já fez. Olhe para o céu noturno. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 200 bilhões de estrelas, e os cientistas estimam que existam cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Os números são tão grandes que chegam a ser incompreensíveis. Estatisticamente deveria haver vida em todo lugar, mas quando olhamos para o cosmos, o que encontramos é um silêncio assustador. Este mistério é conhecido como o paradoxo de Fermi, e hoje vamos explorar as possíveis e fascinantes respostas para ele. A história começa em 1950, durante um almoço no Laboratório Nacional de Los Alamos. O físico Enrico Fermi, conhecido por seu trabalho no desenvolvimento do primeiro reator nuclear, estava conversando com seus colegas sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Ele começou a fazer alguns cálculos rápidos. Dada a idade do universo e o número de estrelas, deveria haver inúmeras civilizações avançadas por aí. Muitas delas seriam milhões ou até bilhões de anos mais velhas que a nossa. Com todo esse tempo, algumas delas já deveriam ter desenvolvido a tecnologia para viagens interestelares e colonizado a galáxia. Então, Fermi fez a pergunta que ecoa até hoje. Mas onde está todo mundo? Vamos pensar um pouco nesses números. A equação de Drake, formulada por Frank Drake em 1961, tenta estimar o número de civilizações tecnologicamente ativas em nossa galáxia. Ela leva em conta fatores como a taxa de formação de estrelas, a fração dessas estrelas que têm planetas, o número de planetas que poderiam suportar vida e assim por diante. Mesmo com as estimativas mais conservadoras, a equação sugere que deveria haver milhares, talvez milhões de civilizações apenas na Via Láctea. E mesmo que a viagem na velocidade da luz seja impossível, uma civilização que viaja a uma fração modesta dessa velocidade poderia colonizar toda a galáxia em alguns milhões de anos. Na escala de tempo cósmica, isso é um piscar de olhos. Então, por que não vemos naves espaciais, sondas ou mesmo sinais de rádio de outras civilizações? O silêncio é total, e é aqui que as teorias começam a ficar realmente interessantes e um pouco assustadoras. Uma das ideias mais populares para explicar o paradoxo de Fermi é o conceito do grande filtro. A teoria sugere que existe alguma barreira, um obstáculo tão grande que impede a vida de evoluir até o ponto de se tornar uma civilização interestelar. Esse filtro pode estar em qualquer ponto da nossa linha do tempo evolutiva. Talvez sejamos extremamente raros. Talvez o surgimento da vida em si seja o grande filtro. Talvez a passagem de vida simples, como bactérias, para vida complexa e multicelular seja um evento quase impossível. Se for esse o caso, podemos ser uma das primeiras, ou até mesmo a única, forma de vida inteligente no universo. Seria um pensamento solitário, mas também nos daria uma responsabilidade imensa. Mas existe outra possibilidade, uma muito mais sombria. E se o grande filtro não estiver no nosso passado, mas sim no nosso futuro? Isso significaria que toda civilização tecnologicamente avançada, em algum momento, se depara com um desafio que leva à sua própria extinção. Poderia ser uma guerra nuclear global, uma catástrofe climática descontrolada, uma pandemia criada em laboratório ou até mesmo a criação de uma inteligência artificial que se volta contra seus criadores. Se isso for verdade, significa que estamos nos aproximando perigosamente do nosso próprio filtro. Cada avanço tecnológico que fazemos nos aproxima um passo a mais desse abismo. Essa ideia nos força a olhar para nossos próprios desafios globais com uma urgência
muito maior. Não estamos apenas lutando pelo nosso futuro, mas talvez estejamos enfrentando o mesmo teste que derrubou inúmeras civilizações antes de nós. Agora, vamos entrar num território ainda mais especulativo e inquietante com a teoria da floresta sombria, popularizada pelo escritor de ficção científica chinês Liu Cixin. Essa teoria propõe que o universo não é silencioso por estar vazio, mas sim porque todos estão se escondendo. Imagine uma floresta escura, cheia de caçadores. Cada um deles se esconde em silêncio, com medo de ser descoberto. O primeiro a revelar sua posição se torna o alvo de todos os outros. Nesta analogia, cada civilização é um caçador. A sobrevivência é o objetivo principal e a maneira mais segura de sobreviver é permanecer em silêncio e eliminar qualquer outra vida que você encontrar antes que ela elimine você. Por quê? Porque você nunca sabe as intenções de outra civilização. Ela pode ser pacífica, mas também pode ser hostil. E como a comunicação e a confiança entre distâncias interestelares são quase impossíveis, a aposta mais segura é atacar primeiro. Nessa visão, enviar mensagens para o espaço, como fizemos com as sondas Voyager, não é um gesto de amizade, mas um ato incrivelmente imprudente que grita nossa localização para predadores cósmicos. Se a teoria da floresta sombria estiver correta, o silêncio do universo não é um sinal de ausência, mas um sinal de medo universal. Mas e se a resposta não for tão violenta? E se eles estiverem lá, mas simplesmente não quiserem falar conosco? Isso nos leva à hipótese do zoológico. Essa ideia sugere que civilizações alienígenas avançadas existem e nos conhecem, mas escolheram deliberadamente não interferir. Eles nos observam à distância, como observamos animais em um zoológico ou em uma reserva natural. Por que fariam isso? Talvez eles tenham uma regra de não interferência, uma primeira diretriz cósmica, para permitir que civilizações mais jovens, como a nossa, se desenvolvam naturalmente, sem contaminação cultural ou tecnológica. Talvez eles estejam nos estudando para fins científicos, ou, uma ideia mais humilhante, talvez simplesmente não sejamos interessantes o suficiente para eles. Pense em uma formiga em seu caminho. Você a nota, mas raramente tenta se comunicar com ela. A diferença entre nossa inteligência e a de uma civilização com milhões de anos de avanço poderia ser ainda maior. Para eles, nossas guerras, nossa arte, nossa ciência, tudo poderia parecer tão primitivo quanto as lutas de uma colônia de formigas. A hipótese do zoológico é intrigante, porque significa que não estamos sozinhos, mas estamos isolados em uma espécie de quarentena cósmica, esperando o dia em que seremos considerados maduros o suficiente para o contato. Existem muitas outras teorias, claro, talvez a vida inteligente seja comum, mas a tecnologia para a comunicação interestelar seja impossível ou muito diferente do que imaginamos. Talvez eles se comuniquem usando neutrinos ou ondas gravitacionais, enquanto nós ainda estamos procurando por ondas de rádio. Ou talvez civilizações avançadas inevitavelmente transcendam a realidade física, criando seus próprios universos virtuais e perdendo todo o interesse no mundo exterior. Talvez estejamos vivendo em uma simulação de computador criada por eles. As possibilidades são literalmente infinitas. O paradoxo de Fermi nos força a confrontar nosso lugar no cosmos. Ele nos desafia com a imensidão do desconhecido e com as profundas implicações de estarmos sozinhos ou não. Cada teoria dá esperança solitária de sermos os primeiros.
ao medo paranoico da floresta sombria. Reflete tanto sobre o universo quanto sobre nós mesmos, nossos medos e nossas aspirações. A busca por uma resposta continua. Projetos como o SETI continuam a vasculhar os céus em busca de um sinal, qualquer sinal, que quebre o grande silêncio cósmico. E talvez um dia tenhamos uma resposta. Talvez essa resposta nos encha de alegria, ou talvez de terror, ou talvez, o mais provável, a realidade seja algo tão estranho e maravilhoso que nem conseguimos imaginar ainda. Até lá, a pergunta de Fermi permanece: onde está todo mundo? O silêncio do universo é um espelho, e ao olharmos para ele, o que vemos refletido são as maiores questões sobre o nosso próprio futuro e o significado da nossa existência. O que você acha? Qual teoria faz mais sentido para você? Deixe sua opinião nos comentários. Adoraria saber o que vocês pensam sobre este mistério fascinante. Obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado por assistir. Se você gostou de explorar esse mistério cósmico conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Qual teoria você acha mais provável? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Até a próxima!